Como vocês viram aí pelo meu breve currículo, eu sofro de um processo de deformação. Sou economista de graduação, mestrado e doutorado. E, segundo o Nildo, para piorar, graduação na USP. Mas o Rio de Janeiro me salvou, Nildo. Algo. Não virei flamenguista, mas o Rio de Janeiro me salvou. Bom, em primeiro lugar, e não por praxe, agradecer o convite para participar desta celebração / homenagem às 10ª Jornadas Bolivarianas, aos 40 anos, para dar um número redondo, embora a gente pudesse discutir o número da teoria marxista da dependência. E, principalmente, agradecer o convite para participar dessa mesa, para discutir o assunto aqui colocado, que eu vou ter a honra de dividir com o Juan. É a primeira vez que a gente vai dividir a mesa. O Matias já dividimos algumas, inclusive algumas informais, a respeito dos assuntos, para tentar, é sempre por isso que me chamam, tentar ser um pouco provocador, para a gente debater depois, que me parece ser o mais interessante. Eu começo saudando, inclusive, o tema da mesa, por várias razões. A primeira delas, pela própria demarcação da centralidade da categoria superexploração da força de trabalho na teoria marxista da dependência e não superexploração do trabalho. Estamos avançando pelo jeito. Segundo, pela relação disso com o capital financeiro. E aqui eu já vou entrar mais ou menos no tema que, de alguma maneira, vai me encaminhar, que eu vou voltar a tentar concluir exatamente com isso. Duas coisas eu vou tentar ressaltar na minha intervenção. Primeira delas, que a teoria marxista da dependência, por ser marxista, ou melhor, se é marxista, não é um modelo, não é um sistema lógico apenas, não é um manual, não é um pacote fechado. Se ela de fato é marxista, ela tem que se reconstruir em função da própria historicidade do objeto que ela trata, que ela procura entender. E o capitalismo dependente, embora tenha determinantes estruturais, a palavra é ruim, mas não me ocorre nada melhor às 9 horas da manhã da quinta-feira, ainda mais depois da derrota do Botafogo. Se tem determinantes estruturais, tem uma historicidade que é importante entendê-la. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se a dependência está relacionada com a lógica, com a historicidade, com o momento específico do capitalismo, com o processo de acumulação de capital naquele momento, isso significa que a dependência também tem uma historicidade e, portanto, se estamos no capitalismo contemporâneo, se vocês quiserem, na crise do capitalismo contemporâneo, nós estamos também numa dependência contemporânea, portanto, há uma especificidade histórica na dependência hoje em relação aos seus determinantes estruturais. E se há uma crise disso ou não, podemos discutir depois. Essa é a primeira coisa que vai ser, digamos assim, um eixo da minha intervenção. A segunda coisa, do meu ponto de vista, primeiro, uma nota de rodapé, vou fazer logo cedo, eu costumo fazer muitas notas de rodapé. Saudar o resgate com todos os problemas que são inerentes a qualquer tipo de resgate que vem sendo feito da teoria marxista da dependência. O meu plano ontem, pessoal, era assistir o final da conferência da manhã, voltar para o hotel, ler uma tese de doutorado em qual eu sou parte da banca e voltar à noite para a discussão. Mas eu acabei ficando depois do almoço à tarde para a apresentação dos trabalhos. O que me custou à noite, porque eu tive que ficar lendo a tese. Mas eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade dos trabalhos da tarde, a respeito desses temas. E molecada, tudo bem, molecada é um ponto de referência de quem está vendo, né? Enfim. Mas eu queria saudar esse resgate crítico da teoria marxista da dependência. Mas o meu ponto aqui é justamente esse. Todo o resgate, porque tem essa tendência a apressar o resgate, a tentar implementar uma teoria como se já fosse consolidada, etc., etc., é preciso, às vezes, como dizem os argentinos, vamos ser rigoroso com a teoria, um pouco esse meu sentido aqui. E qual é o ponto? O ponto é o seguinte:
Há diferentes matizes teóricas, mas, de alguma maneira, uns mais, outros menos, entendem o capitalismo contemporâneo e a crise do capitalismo contemporâneo como tendo um acento maior, se vocês quiserem, numa lógica de valorização financeira, por isso o tema aqui, superexploração da força de trabalho e capital financeiro. Há uma crítica muito comum, não só à teoria marxista da dependência, mas a teorias marxistas, de que quando começam a tratar do aspecto financeiro, são logo taxadas de circulacionistas, como se não se falasse mais ou se diminuísse a importância do processo de produção do valor. Por isso eu estou saudando aqui o tema proposto. Um não faz sentido sem o outro. Superexploração da força de trabalho, no momento histórico que nós vivemos, a forma histórica que ela assume neste momento está relacionado com a lógica de valorização, aspas, financeira do capitalismo contemporâneo. É isso que eu vou procurar demonstrar e já vou entrar propriamente, senão o meu tempo vai ser corroído. E já vou logo avisar aqui, eu vou criticar a categoria capital financeiro. Acho que ela não nos ajuda para entender, desculpem, ela sozinha, não é que ela não serve, é insuficiente para entender a dependência contemporânea. Bom, superexploração da força de trabalho. Primeira coisa importante, e aqui eu não vou entrar propriamente num assunto que eu gastei algum tempo para trás, sobre as imprecisões da categoria, eu quero demonstrar para vocês que é uma categoria central na teoria marxista da dependência. Sem ela não dá para entender a dependência. Por quê? Grosso modo, e com todos os problemas de um esquematismo, mas em pouco tempo não tem muito como sair disso, a gente pode explorar melhor isso no debate, dá para entender a dependência, a situação de sociedades e economias dependentes com base em 5 características. A primeira delas é a própria superexploração da força de trabalho. O que é que significa isso? Superexploração da força de trabalho, grosso modo, não vou entrar no tema, podemos fazer isso depois, significa um aumento da taxa de mais-valia sem ser obtida por intermédio da redução do valor da força de trabalho, que é obtida pelo aumento da produtividade no mal chamado setor bem-salário, já é uma interpretação ricardiana, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou seja, grosso modo, é uma forma do capital pagar salários abaixo do valor da força de trabalho por vários mecanismos, achatamento salarial, aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho, sem a recompensa é uma palavra ruim, sem, para e passo, um aumento salarial para, aspas, compensar o aumento da jornada e ou o aumento da intensidade. Ou seja, aumento da taxa de mais-valia sem o desenvolvimento da produtividade média, o aumento da produtividade média dessa economia. Essa é a primeira característica. Segunda característica dos condicionantes da dependência, ou da lógica da dependência, da situação dependente, é a mal chamada, porque é outra teoria, não é a marxista, deterioração dos termos de troca. Que na própria literatura da teoria marxista da dependência também acho que tem um nome, não é que tem um nome ruim, mas é que pode ser mal interpretado, que é a famosa troca desigual. Por que eu acho que pode ser mal interpretado? Porque troca desigual é um termo. Por que o Marini usou troca desigual? Porque era um termo consagrado nos anos 60, era assim que se debatia, mas era um termo consagrado num terreno de jogo, ou seja, num campo teórico neo-ricardiano. Se a teoria é marxista, o termo troca desigual, sem adjetivações, sem maiores explicações, do meu ponto de vista, não faz sentido. Porque as trocas, numa economia mercantil capitalista, são trocas de equivalentes, ou por intermédio de equivalentes. O caso é que o Marx, no livro 3 do Capital, ele se dá conta do seguinte, que não vou ter tempo de demonstrar isso, enfim. As mercadorias não são trocadas pelos seus valores, nem poderiam, ainda que o sejam. Aí você quer que um ricardiano entenda isso? Não vai entender nunca. Mas, enfim, o meu ponto é o seguinte, há uma dialética entre produção do valor por capital e apropriação do valor por cada capital. O que o Marx estava tentando mostrar é que existe justamente uma contradição entre essas duas coisas, de forma que um mesmo capital, seja na concorrência dentro do setor, num primeiro nível de abstração, na concorrência entre setores, um segundo nível de abstração, ou na determinação dos preços de mercado, desculpem meu economicismo, tá? Mas enfim, é um problema de deformação. O comum
é que os capitais se apropriem de uma massa de valor, ou de mais valor, mais-valia se vocês quiserem, distinta daqueles que eles produziram. Portanto, é uma troca de equivalentes, embora, na totalidade, cada capital se aproprie de uma massa de valor distinta da que ele mesmo produziu. E qual é o referente para isso? O que é que determina produzir mais ou menos em relação à apropriação? A produtividade desse capital em relação aos seus concorrentes por setor e concorrentes em outros setores. Via de regra, tende a se apropriar de mais valor do que ele mesmo produziu o capital que tiver uma produtividade acima da média, e vice-versa. Tende a se apropriar de menos valor que produziu aquele capital que está com uma produtividade abaixo da média. É, se vocês quiserem assim, uma forma do capitalismo promover a meritocracia. Isso aqui é ironia, tá? Por favor. Enfim, portanto, não se trata propriamente de uma troca desigual. Trata-se de uma explicitação no plano da relação de uma economia dependente com as economias centrais, dessa dialética produção-apropriação de valor. Um ricardiano não vai entender isso nunca. Mas aí, problema deles. Terceira característica, conforme a dependência. Transferências de... Percebam, essa segunda está no plano da troca entre mercadorias, na linguagem contemporânea, no plano do comércio internacional, se vocês quiserem. E, portanto, da concorrência intra e entre setores. A terceira característica ou inclui todas aquelas formas de transferência de valor produzido pela economia dependente, mas que vai ser realizada, apropriada e, portanto, vai fazer parte da dinâmica de acumulação das economias centrais por outros meios, grosso modo, relacionados ao capital externo. Seja capital externo produtivo, que vai obter lucros, dividendos, que tendencialmente tendem, na maior parte, serem remetidos para as suas matrizes, ou capitais especulativos, capitais financeiros, que se movimentam, não é nem diariamente, por segundo, entradas e saídas, e, portanto, também procuram se apropriar de juros, ou de outras formas de apropriação, que também serão realizados, enfim, aspas, em suas matrizes, porque matrizes enfim, não vou entrar no mérito. Percebam o seguinte, a segunda e a terceira, por mecanismos distintos, significam o que está sendo resgatado hoje em dia com o termo transferência de valor. Ou seja, o capitalismo dependente produz, de forma capitalista, um excedente, numa linguagem ricardiana, um mais-valor, uma mais-valia, que não vai fazer parte, pelo menos uma fração dele, da dinâmica de acumulação de capital interna, mais da dinâmica de acumulação dos países centrais. Quarta característica, uma concentração brutal de renda, que é fluxo, desculpem o economicismo, e riqueza, que é estoque. Riqueza é patrimônio, é propriedade. Renda é aquilo que normalmente se chama de distribuição de renda. As duas são extremamente concentradas em economias dependentes. Quinto toda a consequência, no plano do social, ideológico, político, dessa extremada concentração de renda e riqueza, tudo que vocês conhecem como tema da exclusão social, da marginalidade, e os nomes aqui são ruins, é só para vocês entenderem. Essas 5 características. Aí vem a primeira pergunta. Espera aí, mas essas 5 coisas não estão presentes em qualquer capitalismo independente de adjetivação? Ou seja, uma economia capitalista dependente, central, semidependente, semicentral, periférica, não importa a adjetivação, o que importa aqui é o substantivo. Essas 5 características não fazem parte das leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista, como leis de tendência? Sim. Porra, então... bom, já falei. Então, qual é a especificidade do capitalismo dependente? Isso é uma crítica muito comum à teoria marxista da dependência, que às vezes, no meu ponto de vista, é mal respondida. O ponto aqui, do meu ponto de vista, é a articulação entre essas 5 coisas. Percebam, se a gente juntar o segundo e o terceiro, vocês não lembram mais da ordem, enfim, os 2 mecanismos de transferência de valor, seja no plano do comércio internacional, seja no plano das remessas, pagamento de juros, transferência de lucros, dividendos, etc., etc., o que nós temos como dinâmica é que uma massa crescente de valor ou mais valor produzido pela economia dependente não faz parte da dinâmica de acumulação aqui, mas faz parte da dinâmica de acumulação lá, com as contradições de lá. Daí vem a crítica.
rasteira e comum, é que as duas coisas são quase sinônimas, né? De que, portanto, por essa perspectiva, a economia dependente estaria fadada à estagnação, não teria como crescer. Isso é falso. Por que é falso? Porque existe uma possibilidade de desenvolvimento capitalista na economia dependente, justamente porque a economia dependente pode, entre aspas, compensar, palavra ruim, essa transferência de valor, aumentando a exploração da força de trabalho. Por isso a superexploração da força de trabalho é central para entender a lógica, a dinâmica de uma economia, de uma sociedade capitalista dependente. Então percebam, qual é a articulação? As condições estruturais da transferência de valor colocam para o capitalismo dependente a necessidade da superexploração da força de trabalho, e notem o que eu falei no início. Como se trata de economias dependentes, em média, tem setores que não, mas em média, essas economias têm uma produtividade menor do que a média da economia mundial ou dos países centrais, o que significa que isso determina mecanismo de transferência de valor. Portanto, ela é obrigada a aumentar a exploração do trabalho para produzir uma massa de mais valor crescente, para que, ainda que uma parte seja apropriada, acumulada lá fora, fique algo aqui e dê uma dinâmica interna. E aí as consequências de concentração de renda e riqueza e problemas sociais são, desculpem a redundância, consequências. Mas aqui, esses são os determinantes estruturais, se vocês quiserem. Mas tem uns componentes conjunturais que me parecem fundamentais para entender a historicidade. Quais são? Se somos economias ou sociedades dependentes, dependemos basicamente de duas coisas em relação à dinâmica de acumulação mundial. Primeiro, ao crescimento das economias centrais ou ao crescimento da média da economia mundial. Por quê? Porque se somos economias dependentes, em maior ou menor medida, dependendo da conjuntura, precisamos exportar. Porque uma característica da dependência é que nós, para usar uma linguagem economicista, não temos moedas conversíveis. Ou vocês acham que o real serve para alguma coisa? Serve aqui, mas o real não serve para nada. Em termos internacionais, que é o que importa. Nós precisamos ter moeda conversível. Como não temos um banco central que imprima dólar, temos que conseguir dólar. Tem duas maneiras. Ou você exporta e consegue isso em dólares, porque também não adianta exportar e vender em pesos, vai ficar na mesma. Ou você pede emprestado, o que significa que tem dois determinantes conjunturais importantes. Quanto a economia mundial está crescendo e, portanto, vai demandar de exportações que nós produzimos e exportamos para eles. Relacionado a isso, que tipo de coisas a economia mundial está demandando, que tipo de coisas nós, estruturalmente, isso muda com o passar do tempo, nos especializamos em exportar. Segunda coisa da conjuntura, para usar a linguagem economicista, nota de rodapé, economista tem a mania de usar termos pomposos para coisas relativamente simples, para parecer mais difícil. Ciclo de liquidez internacional, soa bonito. Para dizer de uma maneira simples, quanto é que tem de grana lá fora? Está sobrando? Se está sobrando lá fora, sobra algo para a gente. E se sobra algo para a gente, tendencialmente, a um preço menor. E o preço é a taxa de juros. Ou seja, como é que está o mercado de crédito internacional? Percebam, se a economia mundial cresce pouco, hoje em dia, e temos um problema no mercado de crédito internacional por razões do próprio ciclo de crédito, nós temos que a situação conjuntural, é o que estamos vendo hoje, está agravando os condicionantes estruturais da dependência. Se dermos sorte e a economia mundial estiver crescendo bastante e importando coisas que nós exportamos e, ao mesmo tempo, tiver sobrando dinheiro que a gente possa fechar nossas contas externas a um preço razoável, nós temos um alívio na condição conjuntural, mas isso não resolve os problemas, os condicionantes estruturais da dependência. Essa segunda coisa foi o Lula. Quando me pedem para explicar o que foi o Lula, eu resumo numa palavra: sorte. Não tenho... Eu sou extremamente rigoroso com essa categoria. Sorte. O cara nasceu de quina para a lua. Ele pegou um ciclo de liquidez internacional de alta, juros baixos, e a economia mundial crescendo a taxas chinesas, e não é metáfora, e eles demandavam exatamente aquilo que a gente tinha estruturalmente se posicionado para exportar. Tudo bem que era um commodity, reprimarização, ok, mas demos sorte. Acabou a sorte. Mudou o cenário externo. Bom,
Não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas esse meu ponto era para tentar demonstrar para vocês a centralidade da superexploração da força de trabalho para entender a economia e a sociedade dependente. É um recurso, digamos assim, é uma saída que o capitalismo dependente tem para tentar, e aí depende dos condicionantes estruturais e da conjuntura, contornar essas distintas formas de transferência do valor produzido aqui, mas que é apropriado lá. Bom, e hoje em dia? E o capitalismo contemporâneo? Bom, por razões que estão relacionadas, não vou ter tempo de tratar, aqui é craseado, a forma como o capitalismo saiu da sua crise de final dos 60, começo dos 70, nota de rodapé, grande parte da literatura fala da crise dos 70. Quem fala isso, geralmente é que não tem uma teoria das crises muito bem acabada. A crise começa antes, começa nos 60. 67, você acha que os caras lá fumaram maconha e ficaram doidão em 68 porque fumaram maconha e ficaram doidão, foram à rua? Não, não. Ainda que tenham feito isso. Mas, enfim, a economia mundial já estava em crise, 67, 68. E aí, mas é que a literatura não tem uma teoria das crises, então, como não tem uma teoria das crises, os choques, linguagem de economista, são exógenos. Acontecem coisas, eventos fortuitos. 71... deu um surto lá nos Estados Unidos e os caras acabaram com o sistema de Bretton Woods ao tirar a paridade dólar-ouro e aí quebrou o sistema monetário internacional e aí a crise... 70 tal, primeiro choque do petróleo, depois segundo choque do petróleo. Eles não se dão conta que isso não são as causas. Os americanos fizeram o que fizeram, não é porque surtaram. Aliás, americano que surta sai dando tiro nos outros. Ele não assume cargo, ou se ele está no cargo, ele é mandado embora. Eles fizeram aquilo porque já era um sintoma, era uma manifestação da crise que já estava. Mas, enfim. O que me importa é o seguinte, essa crise, 60, 70, o capitalismo deu um jeito de sair dela. Não estou discutindo aqui se saiu bem ou mal. E tem um pacote inteiro de características da forma como ele saiu dessa crise. Reestruturação produtiva, neoliberalismo, processos de abertura comercial, financeira, liberalização do mercado de trabalho, é uma porrada de coisa. Não estou diminuindo a aceleração da rotação do capital, seção 2 do livro 2 do Capital do Marx. O capitalismo começou a fazer as coisas mais aceleradas. Por isso que a gente vive nessa insanidade de ter que fazer tudo ao mesmo tempo, agora ou ontem, enfim. E as doenças que vêm por conta disso, enfim. Não estou desmerecendo isso. Tudo isso é importante, está no mesmo pacote. Geralmente eu sou acusado disso. Reestruturação produtiva, claro. Tem a ver com produção do valor, claro. Aumenta a taxa de mais-valia, claro. Eu ia falar a Reagan e o Thatcher, mas enfim, também caberia. A lógica política de implementação das políticas neoliberais também está tudo aí. É porque, geralmente, eu acabo tendo que explicar aquilo que todo mundo usa, mas, na verdade, não sabe o que é a história do troço financeiro. Quanto tempo eu tenho? Só para... Ótimo. Percebam. Toda, sem exceções, e aqui sem medo de errar, crise do capitalismo significa que foi superproduzido capital. Cuidado, tem um erro muito comum dentro do marxismo de confundir forma com conteúdo. Superprodução do capital não significa... Capital é o conteúdo, é o que dá o sentido para essa sociedade e, infelizmente, para nós. Porque é estranhado, às nossas costas, enfim. Superprodução de capital não significa necessariamente uma superprodução do capital na sua forma mercadoria. A mercadoria não é a única forma que o capital tem de se apresentar à nossa lógica, nos seus processos de circulação. É uma delas, sem dúvida, e talvez seja central, não vou nem discutir isso. Mas tem outras duas. Tem a forma produtiva e tem a forma dinheiro. Tem essas três formas. Eu costumo chamar o capital de travesti. Ele tem essas três indumentárias, que para ele fazer o que ele faz, ele tem que tirar uma e colocar outra, e tirar outra e colocar uma, e assim ele vai se movendo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, as crises no capitalismo são crises de superprodução do capital. Nas suas três formas. É claro que a conjuntura, uma crise específica, vai ser mais de uma, menos da outra, mais da terceira, menos da segunda, enfim. O que eu quero dizer com isso é que não confundam superprodução do capital com superprodução de mercadorias. Se você entender mercadoria como sendo
o germe de todas as outras formas, ok, concordo, mas não entendam superprodução do capital com superprodução de mercadorias que saíram da produção. Não é a única forma em que as crises do capitalismo se manifestam. Mas, enfim. Seção 1 do livro 2. Dinheiro, produção e mercadoria. Leiam o padrão de reprodução do capital do professor Jaime, aqui vocês vão entender perfeito as formas, relação dialética, forma, conteúdo, enfim. E percebam, o que significa superprodução? Se é super, é algo a mais, tem que ter um referente. Qual é o referente? Ele mesmo. O capital é narcisista, além de travesti. Bom, por que ele é narcisista? Porque ele se produziu em excesso em relação a ele mesmo. E qual é o termômetro dele? A taxa de lucro. Ou seja, superacumulação de capital e taxa de lucro são as duas faces da mesma moeda. Para ir ao ponto. Se as crises do capitalismo são um excesso de capital em relação a ele mesmo, de duas uma, para ele resolver essa crise. Ou a crise desvaloriza aquela massa de capital produzida em excesso, deixa o mercado funcionar, nota de rodapé. Liberais honestos existem. É o famoso meia dúzia de dois. Mas existem. Tá bom, meia dúzia de 1,5. Mas existem. Quando estourou a crise, lá em 2007, os liberais já não deixam essas porra quebrar. Ué, concorrência, mercado, vale para cima, vale para baixo. Só que a gente sabe como é que o capitalismo funciona, os interesses, bloco de poder, frações de classe. Quando quebra um ou dois banquinhos pequenos, tudo bem. Agora, quando começa, né, Lehman Brothers, tal, aí não pode. O Estado, viúva, o Estado tem que vir salvar as usual. Mas, enfim, essa é a primeira forma. Segunda forma, qual é? Tem que encontrar necessariamente um espaço de valorização para aquela massa de capital que foi superproduzida. Porque, percebam, a superprodução de capital significa que tem um montante de capital que deseja apropriar-se de uma mais-valia que, como ele foi produzido em excesso, não tem para todo mundo. É que nem sentar na mesa para comer bolo. Tem um bolo produzido, se tem muita gente para comer o bolo, o pedaço que cada um vai comer, supondo uma divisão irmã ou fraterna dos pedaços de bolo, vai diminuir. Pois é, o pedaço de bolo é a taxa de lucro. O que aconteceu a partir dos anos 70, além daquele resto do pacote? Os mercados financeiros, ou o espaço da valorização financeira, se ampliou, se intensificou. E aí o capitalismo, por aí aquela massa de capital se meteu e continua até hoje metido nesse troço. Bom, então o capital financeiro nos ajuda a entender o capitalismo contemporâneo. Sustento que não. É insuficiente. Não digo que não seja necessário. Tudo depende de como entendermos capital financeiro. Se a gente pega o capital financeiro lá, Hilferd, Lenin e a interpretação leninista, é melhor. Mas também acho que não nos ajuda. Não vou ter tempo para tratar disso, posso deixar para o debate. Quer dizer, ajuda, mas não permite entender a especificidade de hoje. Todos que me conhecem sabem. Eu acho que o que nos ajuda a entender melhor é o tal do capital fictício aqui. Desculpem quem já me escutou 300 vezes falar desse troço, nem eu me aguento mais falando disso. Mas eu vou ter que explicar rapidinho. Capital fictício em Marx, primeiro, não é irreal. Porque cá entre nós, se fosse irreal, para que perder tempo com ele? Aí é masturbação teórica, ficar conceituando algo que não existe, porra, ainda mais para Marx, não faz sentido. Ele é real. Primeira coisa. Segunda coisa, capital fictício, ao contrário do que muitos pensam, não é capital a juros. Vou explicar rapidinho. Geralmente, pense em um capitalista que tem um dinheiro, R$100, compra meios de produção, força de trabalho, entra no processo produtivo, produz mercadorias, dá sorte de vender e vende por 110. Portanto, consegue uma taxa de lucro de 10%. E assim ele vive ad eternum. Estou supondo, inclusive, reprodução simples para facilitar as contas. Imagine um segundo... esse sou eu, tá? Só para vocês. O colega aqui, Juan... Não é assim, tá? É uma tipologia. Não, e outra, isso eu aprendi de um colega baiano, tá? Luiz Filgueiras, que me falou, e se você for baiano? Porra, dá um trabalho do cacete, né? Produzir meios, comprar meio de produção, saber a tecnologia, ver qual é a produtividade do mercado, conhecer o mercado,
contratar força de trabalho, lidar com um sindicato, puta que pariu, ficar fazendo greve, fechando reitoria, porra, não, é um saco. Aí entra no processo produtivo, tem que gerenciar aquela merda e contar o que os caras fazem, produzir a mercadoria, levar para vender, ficar lá na vendinha, para vender, é uma merda, não tenho saco, não quero fazer. O Juan, que é um cara que entende do mercado, ele se formou no Sebrae, não é verdade, ele fez um curso de empreendedorismo, então é capacitado, é um empresário inovador schumpeteriano, conhece o troço. Agora eu vou falar uma verdade, conhece os sindicatos, sabe lidar com eles, e vou falar a segunda verdade, mas não tem um puto, não tem 100. Porra, eu olho para o Juan e falo, Juan, vamos fazer um negócio aqui, eu te passo 100, você conhece o mercado, lidar com o sindicato, produz, lidar com isso, enfim, eu ia falar risco porque eu estou olhando para ele, enfim, até o risco. Só que no capitalismo nada é filantropia. Eu não faço isso porque eu gostei da cor dos olhos do Juan. Eu faço isso porque eu vou cobrar algo dele. Na hora em que eu faço isso, eu estou virando o que o Marx chama um proprietário da mercadoria capital, que cedo vendo a utilização dessa mercadoria capital e cobro por isso juros. Ele chega lá com 110, me dá 5, sociedade, beleza, ele fica com 5, não tinha um puto, eu fico com 100 mais 5 e fica aí na rede. Esse é o Luiz Filgueiras falando. Cuidado, o capitalismo baiano não é preguiçoso não, tá? O capitalismo baiano é inteligente, porra. Se isso não for inteligência, eu não sei o que é. Isso não é capital fictício. Segundo cenário. Já vi que você está escrevendo aí. Segundo cenário. Vamos pegar 3, só porque ele vai me sacanear com o tempo, vou pegar ele aqui agora. Imagina que eu, Marcelo, continuo nesse tipo de inserção social. Eu, agora sim, não sou mais baiano, coloco 100 e consigo 10 ao final. Portanto, tem um retorno de 10%. O Juan foi no BNDES. Talvez não, enfim, não importa. Conseguiu um crédito de 100 a 10%, supondo que a taxa de juros é igual à taxa de lucro. Ele também, o dinheiro não é dele, ele continua sendo um comprador da mercadoria capital, mas também ganha 10 a cada período. Percebam, eu, Marcelo, vou viver ad eternum, supondo que isso se mantém, com 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ele idem, 10, 10, 10, 10. O colega aqui que vai me sacanear no tempo daqui a pouco, nem tem um puto, é verdade, você não tem o 100 para fazer o que eu faço, nem conhece o mercado, nem sabe lidar com o sindicato, porra nenhuma, e nem tem acesso a crédito para virar alguém como o Juan, que vai ganhar 10. Mas, de alguma maneira, ele consegue viver a cada período, também vai ter um rendimento de 10. Percebam, no real concreto, eu, ele e ele, somos iguais. Nós vivemos com uma renda de 10, temos o mesmo patamar de renda, então é provável que tenhamos o mesmo tipo de padrão de vida. Mais ou menos vivamos no mesmo bairro, frequentemos o mesmo clube, torçamos para o mesmo clube, aí é um pouquinho mais complicado. Compremos mais ou menos as mesmas coisas, nossos filhos frequentem mais ou menos a mesma... Temos umas relações sociais que são homogeneizadas por esta própria sociedade. Pois é, o filho da puta do capitalismo dá um jeito de homogeneizar essa porra mais ainda. Como é que ele faz isso? Porque percebam, você não tem nada. Eu tenho, você pediu emprestado. Essa é a nossa diferença. E todos vivemos com 10. O que o capitalismo faz? Permite ao colega, esse papelzinho aqui que ele está anotando o tempo, ele vira e escreve lá, eu, fulano de tal, passo. Aí pode ser o portador ou o nominal. A fulano de tal, o direito de se apropriar desses 10 daqui para frente. E repassa para a Roberta, precisava de um quarto indivíduo, para a Roberta, esse direito de apropriação futuro sobre 10. Como no capitalismo nada é filantropia, cria-se um mercado, ela vai comprar esse papelzinho dele, e vai comprar pelo preço. Qual é o preço? Se 10% é a taxa de juros, significa que a expectativa de receber 10 no futuro equivale a um capital de 100. O que ela faz? A Roberta pega 100 do bolso dela, paga o colega, ele pega 100 e repassa para ela o direito de apropriação sobre aquele valor futuro. Percebam o que aconteceu. Esta lógica é o capital fictício.
Desculpa. É que você vai me cortar o tempo daqui a pouco, eu tinha que te... Percebam, ele conseguiu, aspas, criar um capital real, ele está com 100 na mão agora, com base na mera expectativa de que aquilo lá na frente vai render 10. Vai ou não? Foda-se. Não importa no capitalismo. O que importa é que alguém acha que vai e o mercado, em média, acha que também vai. E são realizadas transações. Isso é capital fictício. É a venda de um direito de apropriação sobre um valor futuro que ainda nem foi produzido. Isso é capital fictício. Mas é real pra caralho. Porque o papelzinho, ela vai exercer. Tá muito abstrato, Marcelo. Tá bom, suponha que... vou te dar um salto do caralho agora. Suponha que ele seja o Estado. Portanto, o papelzinho que ele passou para ela chama-se dívida pública. Vocês vão me dizer que dívida pública não é real? Porra. Mas é exatamente a mesma lógica. Você é uma empresa privada que lança ações. O papelzinho que você lançou para ela é ação. Captou recursos com base na expectativa de que vai gerar dividendos. Lucros, portanto, dividendos. Isso não é real? Isso é capital fictício. Percebam, o capital fictício é o capital a juros, mas é a exacerbação da lógica do capital a juros. O capital a juros é o seguinte, é uma tentativa da apropriação se separar da produção. Eu, quando emprestei o dinheiro para ele, estava meramente me apropriando, e ele participou da produção, mas percebam que existe uma relação entre as duas, intermediada. Porque para que eu me aproprie dos juros, quando eu emprestei o dinheiro para ele, ele tem que ter produzido, senão não vai rolar. Aqui, todo mundo fala que a tara do capitalismo é fazer o D de linha. Não, porque o D de linha significa que ele ainda está preso a uma forma de... A tara do capitalismo é o linha, sem D. E é o capital fictício. A expectativa de me apropriar de algo no futuro, linha, conforma, cria um D, o capital fictício, que é real. E a partir daí surge toda uma pirâmide, porque notem, tudo isso vale com base numa aposta. Qual é a aposta? Estamos apostando, eu e ela, quer dizer, você e ela, que a taxa de juros vai ficar 10% daqui para frente, porque a expectativa de ganhar 10% daqui para frente. Aí, o Nildo, com o Giba ali, olha um para o outro e fala, esses caras estão loucos, eles não estão achando que a taxa de juros vai ficar 10%? O Giba fala, os caras são malucos, eles vão subir a taxa de juros. O Nildo fala, talvez não, porque tem período eleitoral, tal, vão reduzir a taxa de juros. Não vão, mas enfim. O que eles fazem? Uma aposta. Eles apostam entre eles. Eu aposto que a taxa de juros vai subir, eu aposto que a taxa de juros vai cair. E a aposta no capitalismo é também no papel. O que eles fizeram? Uma transação financeira derivada desta. Derivativos, colegas. Com base nos juros futuros. No mercado futuro de juros. E aqui uma pirâmide... Bom, meu tempo acabou, eu preciso dar a mensagem. A mensagem é a seguinte. Não entendam esse capital fictício. Que não é igual ao tradicional capital financeiro, é ele exacerbado, com uma autonomia absoluta do processo de apropriação, leia-se da circulação. Não é. Por quê? Porque o capitalismo, embora seja uma contradição, produção, apropriação, produção, circulação, também é uma unidade entre as duas coisas. O que significa que se vende uma massa de capital fictício, direito de apropriação sobre um valor, em algum momento essa apropriação vai ter que ser realizada. E isso só é garantido se o processo de produção de valor acompanhar isso. Tem que se apropriar de algo. O que são as crises? Ou o que foi essa crise de 2007? É a forma que o capitalismo tem de se recuperar dessa lógica insana de vender tickets de apropriação sobre algo que ainda não foi produzido. É um alto lá, não tem para todo mundo. Por que isso é importante? E fecho com isso. Porque é necessário para o capitalismo contemporâneo, inclusive para a saída da sua crise, não vou ter tempo de falar da crise atual com mais pormenores, o aumento da exploração do trabalho, o aumento da taxa de mais-valia de todas as formas no mundo inteiro, agravando as condições estruturais da dependência
Nunca antes na história dos nossos países, enfim, tão dependentes. E numa situação conjuntural de merda, porque a economia mundial não cresce, não temos para quem exportar, e o mercado de crédito internacional às mínguas. Ou seja, meus amigos, como dizem em Minas, o trem é feio. Obrigado.